Eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas a minha infância foi particularmente bastante marcada por conta dos animes que passavam na televisão aberta, certo? E um desses animes que foi divisor de águas na minha vida foi Dragon Ball Z, que tenho certeza que marcou a infância, a adolescência e até mesmo a vida adulta de muita gente que está vendo esse vídeo. Mas, cara, eu tinha muito medo de rever episódios ou então os filmes de Dragon Ball Z por medo de ser só nostalgia da infância e, na verdade, o anime ser muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Eu tinha muito medo, tanto que eu nunca parei para rever coisas de Dragon Ball. Nem mesmo conteúdo de vídeos aqui no YouTube até então eu via. Mas recentemente, cara, eu fui lá e quebrei esse tabu. Comecei a ver alguns episódios de Dragon Ball, parei para rever os filmes de Dragon Ball Z também. E comecei a consumir bastante conteúdo relacionado a Dragon Ball aqui no YouTube, cara. E eu percebi, cara, algumas coisas, porque quando a gente é criança e assiste um anime, principalmente os animes shonen, né, que tem muita luta de personagem e tal, a gente que é criança se liga mais na porradaria, nos poderes, no visual dos personagens e tal, e a gente não pega às vezes certas nuances de personagem, da história, certos elementos que o autor, o mangaka, coloca na história dele para dar uma enriquecida, para não ser somente um anime de luta ou então de porrada e de poderzinho que os personagens fazem. Cara, e nesse episódio do Off eu vou mostrar pra vocês, não vou só mostrar, vou provar pra vocês, se você ainda tem alguma dúvida disso, que Dragon Ball Z não é só um mangá ou então um anime de porrada de gente soltando poderzinho de Kamehameha e de Ki pela mão, irmão. Que nós vamos pegar aqui o episódio 36 e analisar o quanto esse episódio, cara, é uma aula de roteiro, de construção, de desenvolvimento de personagem e de criação de universo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema, mas antes da gente comentar desse episódio 36 de Dragon Ball Z, vamos contextualizar para a gente ter noção em que momento que se passa, o que estava acontecendo, para vocês entenderem melhor aquilo que eu vou propor de falar aqui nesse vídeo. Principalmente para pessoas que, assim como eu, têm muito medo às vezes de rever Dragon Ball Z por conta das nostalgia, de achar que o Dragon Ball Z na verdade é um anime ruim. Vamos lá. O que acontece? O episódio 36 ele é um episódio de transição, porque teoricamente ele é o último episódio da saga dos Saiyajins e ele é o primeiro episódio do que seria a saga do Freeza. Se você não está lembrado, a saga dos Saiyajins é a primeira saga de Dragon Ball Z, que começa lá com a chegada do Raditz na Terra e um ano depois chegam o Vegeta e o Nappa e eles fazem um arregaço na Terra. Mas vamos por partes. Quando o Raditz chega na Terra e ele revela que ele é irmão do Goku, fala que o Goku é um Saiyajin, aí o anime explora mais, através de flashbacks, a história pregressa do Goku, que até então não tinha sido revelada pra gente, e até teoricamente, né, só um parênteses aqui, tem meio que uma incoerência que a própria Toei, que é a responsável pela animação do Dragon Ball Z, ela fez porque o Akira Toriyama, ele sempre idealizou o Goku vindo pra Terra como uma criancinha, um pouco mais crescida, certo? Enquanto isso, o anime de Dragon Ball Z mostrou o Goku vindo para a Terra como um bebê, um bebezinho mesmo, certo? Isso só foi consertado mais recentemente no Dragon Ball Super, quando foi feito aquele filme do Broly, que mostrou que o Goku já era uma criança um pouquinho mais crescida quando veio para a Terra. Então já tem, vamos dizer assim, essa incoerência que foi criada pela Toei lá atrás. Aí o Raditz faz essa revelação, conta mais sobre o passado do Goku e começa uma luta entre o Raditz contra o Goku e o Piccolo. Piccolo, que até então ele era um vilão apresentado lá no Dragon Ball Clássico e até nesse momento ele ainda era um vilão. Só que ele decide ali se juntar forças com o Goku porque ele percebe que o Raditz de fato era bastante forte. Só que, mesmo o Goku sendo o protagonista do anime e ele sendo teoricamente o personagem mais forte e se aliando com outro personagem bastante forte que é o Piccolo, eles percebem que somente com o seu poder de luta não vai ter como superar o Raditz. E aí o que eles fazem? O Goku tem que se sacrificar para ele conseguirem vencer o inimigo. E nisso aí, cara, tem um porém. Quando o Goku acaba se sacrificando, ele fica lá agonizando, e o Piccolo fala para ele que pode ficar tranquilo, porque depois que ele morrer, ele vai conseguir ressuscitar o Goku através das esferas do dragão. E isso se torna um ponto-chave, cara, pra gente entender o contexto desse episódio. Aí o que rola? Quando o Piccolo fala das esferas do dragão, tá ligado aquele negócio que os Saiyajins usam no olho pra ficar medindo a força e localizando a galera? Aquilo também é um comunicador. E o Vegeta e o Nappa, que eram amigos, né, aliados do Raditz, eles estão em outro planeta fazendo outra coisa, eles ouvem falar daquilo
E é nisso que eles decidem vir para a Terra, porque eles estavam atrás das esferas do dragão. Só que aí tem um porém. Como eles estavam em outro planeta, eles demorariam 1 ano para chegarem na Terra. E com isso, os guerreiros Z, como eles seriam chamados, eles têm 1 ano para aumentarem as suas forças, porque, meu irmão, se o Piccolo e o Goku, que eram os mais fortes, passaram um perrengue para derrotar o Raditz, e o Vegeta e o Nappa são muito mais fortes que ele, meu irmão, eles tinham que se preparar bastante. E para que isso fosse possível, cada um deu o seu jeito. O Goku, por exemplo, que tinha morrido, ele conheceu o Sr. Kaiô lá no outro mundo, e ele pede para a galera da Terra não ressuscitar ele no espaço de 1 ano, que é o espaço que os Saiyajins viriam para a Terra. Por quê? Ele conheceu o Sr. Kaiô e ia ficar treinando com ele lá no outro mundo durante esse período de 1 ano, para ficar muito mais forte, para ir depois desse período ele ser ressuscitado e conseguir proteger a Terra. Só que o Goku não é o único esperto da turma, porque o Piccolo, por exemplo, ele praticamente sequestrou o Gohan para treinar ele, ao passo em que o Yantia, o Tenshinhan, o Yajirobe, o Kuririn, o Caos, todos eles foram treinar lá com o Kami-sama. Aí, galera, passou o prazo de 1 ano, todo mundo treinou, todo mundo ficou mais forte, estava todo mundo preparado para receber os Saiyajins na porrada e derrotar eles. Só que lembra que eu falei no início do vídeo que quando o Vegeta e o Nappa chegaram aqui, eles fizeram um regaço? É porque eles fizeram um regaço mesmo. Todo esse treinamento que todos os personagens fizeram não foi suficiente para eles superarem o poder de luta dos Saiyajins e morre geral. Para começar, por exemplo, o Yantia acaba morrendo porque um Saibaman acaba explodindo com ele. Aí, para piorar, o Tenshinhan acaba morrendo quando ele luta com o Nappa. Aí, como uma forma de querer vingar o Tenshinhan, o Caos acaba se explodindo junto com o Nappa para tentar derrotar. O que acontece? Não adianta, o Nappa sai praticamente ileso. E para piorar mais ainda, o Piccolo, que é um dos personagens mais fortes de Dragon Ball, ele também acaba morrendo pelas mãos do Nappa quando ele estava tentando proteger o Gohan. E com isso surge uma nova questão. Por quê? O Piccolo, ele é filho do Piccolo Daimao, um vilão que a gente viu lá no Dragon Ball clássico. E o Piccolo Daimao, ele é uma personificação do mal que havia dentro do Kami-sama antes dele se tornar o Kami-sama. E aí o que rola? O Kami-sama, como ele é o protetor da Terra, enquanto ele viver, as esferas do dragão também vão existir aqui na Terra. E como ele tinha esse vínculo com o Piccolo Daimao e, por consequência, com o filho do Piccolo Daimao, que é o Piccolo, que a gente vê no Dragon Ball, quando ele morre na luta com o Nappa, o Kami-sama também acaba morrendo, o que, por consequência, faz com que as esferas do dragão se tornem em pedra. E como eles precisavam das esferas do dragão para ressuscitar a galera que tinha morrido, quando elas se tornam pedra, essa esperança se vai. Então, quem morreu, morreu. E aí talvez agora você esteja se perguntando, tá, Igor, o que isso tem a ver com o episódio 36? Calma, porque essa informação das esferas do dragão é extremamente importante para a gente entender. Porque lembra que eu falei que o Vegeta e o Nappa vieram para a Terra por causa das esferas do dragão? Quando elas se tornam pedra, você poderia pensar assim, ah, beleza, então os Saiyajins vão embora. Já que as esferas se tornaram pedra, eles vão embora, desistiram da missão, não tem por que eles ficarem aqui. Só que aí o Vegeta, ele faz uma revelação bombástica. Ele fala o seguinte, ó, as esferas da Terra não são as únicas esferas do dragão que existem. Existem outros planetas que têm as suas próprias esferas, e a gente vai atrás delas. E nesse diálogo, o Vegeta menciona que o planeta Namekuseidin, que a gente descobre que é o planeta natal do Piccolo e do Kami-sama, ele possui suas próprias esferas do dragão. E mais pra frente, esse planeta Namekuseidin vai ser... Namekusei, né? Namekuseidin é quem mora lá. E nesse diálogo, o Vegeta menciona o planeta Namekusei, que a gente descobre mais pra frente que é o planeta natal do Piccolo e do Kami-sama. E ele fala que nesse planeta existem esferas do dragão próprias, que são até mais poderosas do que as esferas da Terra. Aí, cara, nesse meio tempo que tá rolando esse massacre dos guerreiros Z, o Goku, que já tinha sido ressuscitado antes das esferas se tornarem pedra, finalmente chega no campo de batalha e começa a lutar com o Nappa. E ele, depois que ele consegue vencer o Nappa com uma certa facilidade, começa a porradaria dele com o Vegeta, que é uma das melhores já feitas em Dragon Ball. Só que antes da gente continuar o nosso papo, a gente tem que falar sobre um personagem que é um dos mais importantes de Dragon Ball, que é o Kuririn. Porque nessa parafernália toda, acredite se quiser, o Kuririn não morreu, e principalmente ele foi o único que prestou atenção na revelação do Vegeta sobre as esferas do dragão. Tanto é que quando o Goku vence o Nappa e ia começar a luta com o Vegeta, o Kuririn pede para ele falar com o Vegeta para eles lutarem em outro lugar,
porque o Kuririn tinha uma ideia de como ressuscitar a galera que tinha morrido, e os corpos da galera ainda estavam ali no campo de batalha. E eles precisavam dos corpos dele para conseguirem ressuscitar eles depois. Aí o Goku começa a lutar com o Vegeta, aquela porradaria maravilhosa que a gente já conhece, e quando o Goku consegue quase derrotar o Vegeta, com uma ajudinha, uma leve ajudinha do Gohan, aí o Kuririn passa a mão numa espada, e quando ele finalmente vai finalizar o Vegeta e vai derrotar o inimigo, o Goku pede para ele poupar o Vegeta e deixar ele fugir. Porque o Goku queria uma outra oportunidade de lutar com o Vegeta e superar os poderes dele. E é exatamente nesse ponto que o episódio 36 começa. O episódio começa com a Bulma, a Tite e o Mestre Kami chegando lá no campo de batalha. Eles já sabem tudo o que aconteceu, porque a luta lá com os Saiyajins foi televisionada, e eles também sabem que as esferas já viraram pedra e que não tem esperança da galera ser ressuscitada. Ah, e só um adendo, o mangá é um pouquinho diferente do anime nessa questão, porque a Bulma sabe que todo mundo morreu, o Yantia, o Tenshinhan, o Caos, mas ela ainda não sabe até aquele momento que o Piccolo tinha morrido. Por isso que a Bulma, apesar de estar triste porque a galera tinha morrido, ela não fica tão triste assim, porque ela acha que logo eles vão atrás das esferas, porque o Piccolo tá vivo, e vai conseguir ressuscitar todo mundo. É só quando ela chega no campo de batalha que contam pra ela que o Piccolo também morreu, as esferas viraram pedra e que não tem mais jeito mesmo. E aí ela fica destruída. Aí logo depois começa uma parte que ela é meio engraçada, mas ao mesmo tempo ela é meio triste. A primeira que sai da nave lá do Mestre Kami quando eles chegam é a Tite. E quem assiste Dragon Ball sabe que a Tite sempre foi extremamente contra a ideia do Gohan se tornar um guerreiro como o Goku era. Porque ela queria que o Gohan se dedicasse somente aos estudos e se tornasse alguém na vida. Mas será que isso tem um porquê, um significado dentro do contexto de Dragon Ball? Essa parada da Tite, do relacionamento dela com o Goku, sempre foi objeto de muita discussão entre os fãs de Dragon Ball. Afinal de contas, ela era feliz ao lado dele ou ela era extremamente frustrada sendo casada com o Goku? O Goku conheceu a Tite lá no Dragon Ball clássico, e mesmo o Goku sendo criança, e ela também, o Goku acaba prometendo que quando ele ficasse mais velho, ele iria até o Rei Cutelo, que é o pai da Tite, e ia pedir a mão dela em casamento. Só que, cara, tinha um probleminha nisso aí. O Goku, ele era tão inocente, era tão ingênuo, que ele achava que casamento tinha alguma coisa a ver com comida. Então, anos depois, quando a Tite reencontra o Goku no torneio de artes marciais lá no Dragon Ball clássico ainda e cobra dele essa promessa do casamento, o Goku acaba revelando que ele achava que isso tinha a ver com comida e que isso não era algo tão sério assim, mas mesmo assim ele acaba fazendo o pedido de casamento e a Tite aceita, porque o Goku fala que promessa é promessa. Então eles se casaram e viveram felizes pra sempre? Mais ou menos, porque apesar da Tite saber que o Goku era de fato um grande lutador de artes marciais, ele era forte pra caramba já naquela época, ela talvez, quando ela casou com o Goku, ela não imaginava que ele não faria mais bosta nenhuma da vida, a não ser lutar, cara. Só que aí surge uma dúvida, se o Goku nunca trabalhou, nunca ganhou dinheiro, e a Tite também não trabalhava, ela se dedicava unicamente a cuidar da casa e dos filhos dela, como é que eles se sustentaram esse tempo todo? Bom, tudo indica que eles eram sustentados com a ajuda lá do Rei Cutelo, pai da Tite, porque o Rei Cutelo ele era muito rico, né? Não era à toa que ele era um rei. Tanto é que no primeiro episódio de Dragon Ball Super, o Goku finalmente consegue arrumar o seu primeiro emprego lá numa fazenda. Aí o Goten chega e fala que teve um incêndio lá na casa do Rei Cutelo que queimou vários tesouros dele. E só por conta disso o Goku arrumou um emprego, porque ele precisava sustentar e levar comida pra dentro de casa, meu irmão. Só que a grande questão é, beleza, a família do Goku nunca passou nenhum tipo de privação ou então de necessidade, já que eles tinham essa ajuda aí do Rei Cutelo, e lá pra frente o Goku também tomou vergonha na cara e arrumou um emprego. Então, cara, será que essa obsessão que a Tite tinha do Gohan não ser um guerreiro, na verdade é só um reflexo da sua frustração pelo fato do Goku não ter uma vida e um emprego, entre aspas, normal para sustentar sua família? Só que apesar desse pequeno problema, diferente do que muitas pessoas acham, não é que o Goku não amava a Tite e a Tite não amava o Goku, tá? Eles se amavam sim, isso foi comprovado N vezes durante toda a saga de Dragon Ball. Só que tem uma coisa que não dá pra negar. Nenhum vilão de toda a saga de Dragon Ball conseguia causar tanto pânico no Goku
quanto a Tite quando ela ficava brava. Mas vamos voltar aqui pro episódio 36, que é o que importa pra gente. A Tite tá tão bolada, cara, mas tão bolada com o Goku pelo fato dele ter deixado o Gohan, que era uma criancinha, lutar naquela porradaria e ter praticamente vencido o Vegeta depois que o Goku já tava todo ferrado, que ela simplesmente ignora o fato do Goku tá totalmente destruído, todo quebrado, com a porrada de osso quebrado, passa batido do Goku e só se preocupa com o Gohan. E não é só nessa hora que ela ignora o Goku não, meu irmão, porque depois de um tempinho, quando vai todo mundo pra nave, fica todo mundo mais calmo, pá, irmão, ela continua ignorando o Goku e quando Yajirobe vai falar com ela, ela fala que eles estão brigados. Saindo um pouco desse clima mais leve, outra personagem feminina que ganha um foco bacana nesse episódio é justamente a Bulma. Porque, cara, é muito bacana a gente ver, por exemplo, a amizade dela com o Goku. Porque enquanto a Tite tá lá ignorando o Goku todo destruído no campo de batalha, a Bulma fica lá junto com o Mestre Kami, com o Mestre Karin, poxa, se preocupando, chorando, né, por conta de tudo que aconteceu e o quanto o Goku se esforçou pra derrotar os Saiyajins e tal. E nessa sequência, onde tá todo mundo na nave, cara, uma coisa que o anime faz, e isso não tem no mangá, tá? É trazer vários flashbacks, cara, vários momentos assim da história de amizade e namoro, né, que a Bulma tinha com o Yantia, cara, sabendo agora que ele morreu, que as esferas já eram, que não tinha como ressuscitar, ela fica totalmente destruída, cara, e isso traz um clima bastante sombrio, cara, pra esse episódio, né, porque beleza, tem esse alívio cômico, por assim dizer, da Tite em relação ao Gohan, mas, cara, quando chega a parte da Bulma, ela tá tão triste, cara, que ela pega e joga o episódio pra baixo, mano. Só que isso não é um demérito pro episódio. Afinal de contas, Dragon Ball Z também fala de desenvolvimento de personagem, cara. E no caso da Bulma, ela se mostra aqui nesse episódio ser muito mais emocionalmente complexa do que aquela personagem irreverente, desastrada, que a gente vê durante a saga do Dragon Ball. Ela é ser humano, certo? E ela fica de luto, ela sente saudade. E não só isso, cara. Ela também se torna uma peça vital para algo que vai acontecer depois, que a gente vai mencionar mais pra frente. Aí o que acontece? Tá todo mundo reunido na nave e o Kuririn finalmente conta pra todo mundo o que ele ouviu do Vegeta acerca das esferas do dragão e do planeta Namekusei. E propõe para todo mundo deles darem um jeito de irem lá para Namekusei, encontrarem as esferas do dragão e assim conseguirem ressuscitar todos. E esse é o momento que tem uma certa esperança no episódio, porque tá todo mundo isolado, porque não tem como e tal. E aí o Kuririn, graças à sua perspicácia de ter prestado atenção naquilo que o Vegeta falou, ele conta pra galera e agora a esperança renasce deles conseguirem ressuscitar os amigos deles. Aí só um adendo, lembra que eu falei que o Kuririn tinha pedido pro Goku e o Vegeta lutarem em outro lugar porque ele tinha uma ideia para ressuscitar a galera e ele precisava dos corpos da galera que tinha morrido ali? Outra parte bem sinistra que tem nesse episódio é quando eles voltam pro campo de batalha para recolher os cadáveres do Piccolo, do Tenshinhan e do Yantia. E muito embora não seja uma cena explícita, nojenta, nem algo do gênero e tal, a narrativa, cara, a reação dos personagens, principalmente da Bulma, e principalmente a trilha sonora, cara, que é um dos grandes trunfos que Dragon Ball Z tinha, na minha opinião, trazem uma seriedade pra cena, com direito até ao Kuririn explicando por que o corpo do Caos não estava no mesmo local. E isso é muito doido, cara, porque a gente não pode perder de vista que Dragon Ball Z, ele é um anime essencialmente infanto-juvenil. Tanto é que tem vários momentos, por exemplo, que houve censura em relação ao anime que é exibido no Japão ao que foi exibido no Brasil. E muito mais censuras do anime normal em relação ao mangá, que às vezes é um pouco mais explícito. Por isso, meu irmão, não é à toa que o capítulo do mangá que corresponde a esse episódio 36, que é o capítulo 242, se chama Um Desfecho Sombrio. Aí depois desse momento em que a esperança da galera voltou, a Bulma pega e coloca o pé de todo mundo de volta no chão, cara, porque ninguém sabe onde fica esse planeta e mesmo depois que eles entram em contato com o Sr. Kaiô e o Sr. Kaiô fala a localização do planeta, segundo a Bulma, eles demorariam milhares de anos para chegar lá com a tecnologia que eles têm, cara. Só que aí, mais uma vez, cara, vem a perspicácia do Kuririn, mano, porque ele lembra que tem uma das naves dos Saiyajins ainda tá na Terra. Então se a Bulma pegasse essa nave e fizesse uma engenharia reversa nela, sem dúvida ela ia conseguir construir uma nave que conseguiria chegar até Namekusei em muito menos tempo, coisa que acontece lá na frente. Nisso aí, cara, a esperança que tinha morrido de novo, ela ressurge mais uma vez, o episódio termina com todo mundo sorrindo e a esperança de volta
para eles conseguirem trazer de volta todo mundo à vida. E nisso aí, mais pra frente, iria resultar na saga de Namekusei e também na saga do Freeza, que é uma das melhores já feitas de Dragon Ball. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça de conferir aqui embaixo se você já é inscrito aqui no canal. E se por acaso você não for, se inscreva, rapá. Clica no sininho também e ativa as notificações, porque você vai ser sempre notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal, cara. Fica ligado também nas minhas outras redes sociais, porque vira e mexe tem conteúdo que eu só posto em outras redes sociais que não dá para postar aqui nem nos shorts. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual que é o momento mais triste de Dragon Ball na sua opinião? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!